nós trazemos para você mais um tema daqueles que podem fazer diferença, podem ajudar você no seu dia a dia. Os alimentos funcionais, eles a cada dia, eles ganham mais espaço na vida do consumidor brasileiro. E isso tem acontecido, segundo os especialistas, porque esse perfil de consumidor, os hábitos do brasileiro, eles têm mudado de forma significativa nos últimos anos. Você aí sabe o que é um alimento funcional? Já ouviu falar nos alimentos funcionais? E você entende por que deve consumir alimentos funcionais? Se entende, vai aprender mais. Se ainda não entende, vem conosco, porque no Cabeça para Cima de hoje nós vamos entender melhor o que são e para que servem os alimentos funcionais. Começamos com o nosso informativo e nossos especialistas já nos aguardam para o nosso debate. O alimento funcional é algo natural ou enriquecido com vitaminas, minerais, dietéticos, ômega 3, carboidratos, fibras, que possam contribuir para a manutenção da saúde e a redução de riscos de doenças. Nos últimos anos, o perfil do consumidor tem se modificado e, com isso, os alimentos saudáveis têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. O mercado de nutrientes e bebidas ligados à saúde e ao bem-estar cresceu 82% entre 2004 e 2009 no país. Os orgânicos crescem cerca de 30% ao ano no Brasil. O consumo tem crescido 40% nos últimos anos. Eles auxiliam na redução do colesterol, ativam funções intestinais e fornecem as vitaminas necessárias ao organismo. Aproveitando o bom momento, os produtores brasileiros estão investindo cada vez mais nestes alimentos, que estão virando tendência. É isso aí, a gente vai conversar sobre alimentos funcionais. Bom saber que esse mercado está crescendo, que eles ocupam cada vez mais a mesa dos brasileiros, né? Porque a gente tem visto, o tempo de vida está aumentando, né? E, infelizmente, a gente também ouve que as doenças, elas estão aumentando, às vezes até começando mais cedo. Doenças que nunca tinham aparecido em crianças, em adolescentes, agora começam a aparecer. Isso pode ser mudado, será? Será que os alimentos funcionais podem ajudar nessa questão? Vamos saber tudo isso no programa de hoje. E para falar conosco, recebo aqui o Dr. Álvaro Luiz Gomes Afonso, ele que é endocrinologista, atua na medicina do comportamento humano, de novo aqui com a gente, muito bom sempre tê-lo aqui. É, o tema impactante, fascinante, extraordinário. Muito bom. Trouxe até o cérebro aqui para me ajudar. Para mostrar para a gente o impacto dos alimentos funcionais. Justamente no cérebro, né? Hoje tem um exame que a gente fotografa o cérebro dos clientes e o nosso também, né? E quando a gente fotografa, essa fotografia é tão precisa que até as coisas invisíveis, elas se tornam visíveis. Aí, quando nós pegamos o resultado, o que a gente tem visto assim, com uma frequência absurda, que o cérebro, o grande órgão que manda em tudo, ele anda muito oxidado. O que é oxidado? Oxidado é desgastado, é desequilibrado, é envelhecido, às vezes precocemente. Mais ou menos como se tivesse um arame, aquele arame farpado, e quando você tem uma lesão ali no arame farpado, aí está enferrujado, ele está com uma cor diferente, está com um aspecto diferente, ele está oxidado. Então hoje, você me dá uma oportunidade de um programa desse, e eu, no meu dia a dia, cada vez mais eu estou vendo que os cérebros, e consequentemente todo o nosso organismo, ele anda se oxidando precocemente. Perfeito. Ele está envelhecendo precocemente. Aí entram os alimentos funcionais. Bacana, vamos já entender um pouquinho disso e tentar segurar pelo menos essa questão aí do envelhecimento. Queridos, olha, também conosco hoje a Alika Sanglar. A Alika, ela é nutricionista, atua como personal diet e desenvolve projetos de educação nutricional em empresas. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, sua primeira vez no Cabeça para Cima, é um prazer. Tudo bom, Celeste? É um prazer estar aqui, né, no seu programa. Espero que eu possa ajudar aí com informações, né, e realmente esse tema é fascinante, né, as pessoas hoje em dia, graças a Deus, estão cada vez procurando mais a saúde através dos alimentos, né, isso para nós nutricionistas é muito bom, né, e assim, tentando se livrar dos remédios, que o que a gente vê
as pessoas que se alimentam mal, em algum momento isso vai refletir no organismo, né? E a gente sabe que com os alimentos têm poder. E tudo isso pode ser evitado com uma alimentação saudável, fazendo exercício, com uma qualidade de vida, justamente para não acontecer esse envelhecimento aí precoce, essa oxidação, né? E os alimentos ajudam muito nisso. A qualidade da alimentação é fundamental para isso. Pois é, né? E a gente está falando nessa questão de alimentos funcionais. Isso é um novo modismo? É um tipo específico de alimento, alimentos enriquecidos com vitaminas, sais minerais? O que é, de fato, o alimento funcional? Na verdade, sim. Né, cada alimento já tem a sua função básica, né, de nutrir. Tem os carboidratos, as vitaminas, nas frutas, né, nos alimentos. Só que alguns têm umas características específicas e que ajudam mais. Né? A gente sabe, por exemplo, a aveia, né, ela ajuda no combate ao colesterol, ajuda também na diabetes. Então, tem alimentos que eles são mais específicos por terem alguns nutrientes específicos, né? E aí eles ajudam mais nessa, né, doutora Álvaro? Essa coisa sempre existiu. Existem os alimentos que eles são extremamente favoráveis e existem alimentos que são desfavoráveis ao indivíduo que está ingerindo. Então, o que acontece hoje é que os estudos são muito mais embasados, são pesquisas muito mais sérias, muito mais concretas, buscando aqueles alimentos que eles fazem a reparação do dano da vida. Né? Viver faz mal à saúde e envelhece. Respirar, não tem respirar jeito. já... Que frase feia! Como que viver faz mal à saúde? Viver faz mal à saúde porque a gente está permanente envelhecendo. Né? Então, o que a gente tem que fazer para corrigir esse problema? A gente tem que desacelerar ou diminuir a velocidade do envelhecimento, que o envelhecimento é inexorável. Então, hoje o que a gente sabe? A gente sabe que, por exemplo, aquilo que era utilizado pelos seres vegetais para se propagar, para se perpetuar, como, por exemplo, o colorido, a cor, né? O sabor, eles atuam também na nossa fisiologia, no nosso organismo, como restaurador, como reparador do desgaste natural do envelhecimento. Então, por exemplo, os alimentos coloridos, eles são extremamente interessantes. Porém, existem nos alimentos também maneiras que eles usam para se defender, para não serem comidos, né, pelos animais. Então, algumas coisas também nos alimentos não são interessantes. Então, conhecer o que é interessante, o que não é interessante, que torna essa ciência fascinante dos alimentos funcionais. Então, funcional aí, no caso, para quem quer entender direitinho, é aquilo que ajuda a gente a manter o equilíbrio do desequilíbrio, né, numa velocidade razoável. As pessoas também estão cada vez mais, né, com essa preocupação da saúde, fazendo exercício. Então, aumenta, né, a taxa de respiração, né, aumenta o oxigênio, que acaba gerando mais os radicais livres, que acabam, né, desequilibrando e dando determinadas doenças, né? O oxigênio que vem também pela respiração. Isso. E dizer que ele ele é um dos vilões da Sem ele não tem vida, agora com ele tem a oxidação, tem o desgaste. Mas o desgaste que a gente quer mostrar aqui, ele pode ser atenuado e aliviado com a informação, com o conhecimento. Perfeito. Uma provocação, é claro, né, porque a gente fala muito na questão dos alimentos coloridos, mas o feijão é marronzinho, a batata frita é amarelinha, né, a linguiça ela é rosadinha, eles são coloridos também. Eles são coloridos também, mas aí eles são vilões nessa história e a gente tem que falar de um outro colorido, né? Porque tudo é o modo de preparo. Né, os alimentos, eles têm que ser preparados, né, adequadamente. Por exemplo, a gente sabe que a fritura é uma gordura que faz mal. Então, assim, a batata, ela não é o vilão. A batata frita seria o vilão. Né? Então, assim, tudo,
se tem muita manteiga, depende do tipo de preparo do alimento, ele pode ser prejudicial, mesmo tendo uma característica benéfica, né? Existe alguma coisa, vocês já colocaram vários itens, mas que o que vai caracterizar essa questão do alimento funcional é a seleção de alimentos em função de uma deficiência que se tenha. O alimento funcional. Primeiro isso, o que caracteriza? Quando a gente fala assim, o funcional, não sei se a Lica concordar, se concordar, não manda abraço, não tem problema. Mas quando a gente fala funcional, tem o que dependendo da quantidade, do contexto, pode ser positivo, dependendo da quantidade do contexto pode ser negativo, e tem o que é negativo e é funcional. Certo. Né? Isso que a gente... normalmente ele vai ter, né, um nutriente ali, que ele vai ter um equilíbrio ali com a nutrição, interagindo com o organismo e de preferência que ele seja benéfico e promova uma prevenção até nas doenças. Não necessariamente vai ser, ele sempre vai fazer alguma coisa benéfica. Normalmente ele está mais ligado a uma coisa benéfica quando a gente fala no alimento funcional, né? Tá certo. É isso que a gente, quando você fala, o contexto... positivo, o contexto é um né? contexto positivo. Mas é preciso que você saiba que existe o contexto positivo e existe o contexto negativo. Mas a gente vai explicar. Perfeito. Isso é importante a gente estabelecer, né? Estabelecer a diferença e por que a gente deve ingerir os alimentos funcionais. Porque se tem uma coisa prazerosa na vida é comer. Com certeza. A comida, ela é fonte de prazer. E é muito difícil, muitas vezes, se mudar os hábitos alimentares, né? E uma forma de mudar hábito é mudar a forma de pensar, né? E por isso que a gente está falando aqui sobre esse assunto, para poder ajudar a mudar a fonte de prazer, mas também de uma forma prazerosa, porque também é terrível a gente Mas isso aqui é minha especialidade. Você está falando da minha especialidade agora. Que bom. Então eu vou ensinar como é que você pode fazer isso sem muito sofrimento. Desde que você queira, eu vou ensinar como é que você pode mudar hábito, como você pode mudar hábito alimentar sem sofrer. Bacana. Isso eu prometo daqui a uns instantes. Perfeito.